princípios básicos de contar, da contagem, né? Ou de contagem, né? Para contar as coisas, a gente falou sobre o pensamento correto, que a gente precisa saber contar, né? Para passar por esse pensamento mais correto possível. Então, aqui é o princípio da adição. Sejam A e B conjuntos finitos e disjuntos. O que é disjunto? Disjunto é separado, né? Quer dizer que não tem interseção. Então, quando não tem interseção, os conjuntos, né, finitos, a gente diz que eles são disjuntos. Deixa eu ver se eu consigo representar isso em forma de diagrama, ou tem aqui, de conjuntos disjuntos. A gente vai falar depois também sobre a cardinalidade da união, né? Então, conjuntos disjuntos. Aqui está uma imagem de dois conjuntos disjuntos, né? Esse aqui não tem interseção, né? Conjuntos com interseção. Tem alguns livros que trazem assim, tá vendo? Aí apareceu até as duas escritas, né? Conjuntos interseção. Interseção seria essa parte aqui. Então a gente pode dizer que o conjunto ele é disjunto quando não tem interseção. Quer dizer que quando um não toca o outro aqui, né? Nessa parte aqui do meio. Beleza? Igual esse aqui, ó. A inter B. O que interessa nesse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, de verdade mesmo, é fazer a cardinalidade, né? Contar as coisas que acontecem dentro de um evento, né? E tomar uma decisão logo após isso que você consiga contar, vai te dar uma vantagem, né? Se N, né? NA, né? A gente vai falar NA, vai ser como se fosse a cardinalidade para contar mesmo. É o número de opções para escolher um elemento de A, e NB é o número de opções para escolher um elemento de B. Então, o número de opções para escolher um único elemento da união de A com B é N de A, né, a quantidade NA, né, e N de B. Quer dizer que N aqui é a quantidade de elementos, tá? Então, quando o conjunto é disjunto, e a gente quer saber a cardinalidade, né, a quantidade de elementos que tem dentro de uma função, desculpa, dentro de uma união ali, seria somar os elementos de A mais os elementos de B. Isso a gente fala em quantidade, tá? Exemplo aí. Da escola à casa de Pedro, há dois caminhos que passam pelo parque principal da cidade. Há também três caminhos da escola à sua casa que não passa por esse parque. Seria como se fosse uma ligação direta, né, de elementos. Ligar os elementos de A, né, sair de A e ir até B. Né? Então, os que passam pelo parque, duas opções, e os que não passam pelo parque, três opções. Observa que esses dois conjuntos aqui, eles são disjuntos. Né? Não existe um caminho que passa pelo parque e não passa pelo parque ao mesmo tempo. Porque a interseção é o conectivo E. E o E é o que faz com que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então não existe interseção aqui. Se não existe interseção, a cardinalidade, né, da união aqui, desses dois conjuntos, seria a quantidade de A mais a quantidade de B. Podemos afirmar que há cinco opções de caminhos diferentes que vão da escola à casa de Pedro. Né? Então seria 2 mais 3. Então esse é o princípio da adição. Na verdade, todos os elementos, né? Na verdade, que quando você vai abrir um espaço amostral, daqui a pouco eu vou até abrir espaço amostral de dois dados, eu acho que eu nem vou querer fazer exercício hoje. Para ter essa ideia, toda vez que você faz essa cardinalidade, né, separa elemento por elemento e depois vai somando um a um, na verdade, só existe esse princípio da adição. O princípio da multiplicação ele veio para auxiliar, né, o princípio da adição, né, porque às vezes abrir um espaço amostral muito grande, né, dá muito trabalho. Só para você ter ideia, você abrir um espaço amostral de duas dimensões, né, de 6 para 6, você tem que abrir 36 possibilidades. Então, o princípio multiplicativo, ao invés de ficar somando 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 36, é melhor fazer 6 vezes 6. Né? Então, quer ver? Espaço amostral de dois dados. A gente vai falar disso ainda também, o que é um espaço amostral. Vai falar com clareza, né? Sobre quem que é esse conjunto. Ó. Espaço
amostral é o conjunto estabelecido por todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, o espaço amostral é dado por cara ou coroa. Espaço amostral agora de dados. Por exemplo, vamos lá na imagens. Esse é o espaço amostral de 2 dados, quando você faz esses 2 lançamentos, né, de 2 dados. E de 3 dados, dá mais trabalho ainda, né? Então, quanto maior, né, cada conjunto que vai se interagir, maior vai ser o espaço amostral dessa cardinalidade. Então, o princípio aditivo, a gente ia fazer 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até chegar aqui embaixo e contar na soma 36. O multiplicativo ele vai auxiliar a gente fazer direto, né, para abrir o espaço amostral. Porque o que interessa no fundo mesmo, que depois que a gente aprender a contar, é calcular probabilidades de um evento ocorrer. E depois a gente vai falar o que é evento também. Então, bastava pegar aqui os 6 vezes 6 e achar o mesmo número 36. Vai existir outros métodos que auxiliam a gente contar também, né? E nem sempre o princípio multiplicativo vai ser o mais simples de usar. Mas todos os problemas de análise combinatória você consegue resolver com o princípio da adição, né? Porque ele é o pai da brincadeira. Pena que não é fácil abrir o espaço amostral de todas as situações. Por exemplo, quando envolve um baralho, que existe naipe, número, figura e combinações mais aleatórias. Então o espaço amostral se torna um pouco maior, né? Ou bem maior. Então, o princípio da adição ele não vai ser tão legal para fazer essa contagem, nem o da multiplicação. Aí vai ter outras ferramentas, né, e descobertas que nos auxiliaram a fazer essas contagens. Princípio da multiplicação ou princípio fundamental da contagem, né, na matemática a gente chama de PFC. Sejam A e B conjuntos finitos, né, sempre eles colocam finitos porque a multiplicação ela tem que ocorrer dentro do universo plausível, né, onde um universo real que a gente consiga ver, né, o número e poder calcular, né, e na hora que você perceber, né, de verdade você vai estar trabalhando somente com números naturais, né, conjunto dos números naturais, porque quando você conta alguma coisa, normalmente essa coisa ela vai ser positiva, né, então dá a se entender que quando a gente vai trabalhar dentro desse conjunto aqui, né, de probabilidades, de conjunto, quando eu falo do conteúdo, a gente vai se ater dentro do conjunto dos naturais. Então, bora lá. Sejam A e B conjuntos finitos, se NA, né, ou N de A, é o número de opções para escolher um conjunto, um elemento de A, e NB é o número de opções para escolher um elemento de B, né? Então, o número de opções para formar um par ordenado com A pertencente a Azão e Bzinho, né, pertencente a Bzão, é NA vezes NB. Então, a gente vai multiplicar um pelo outro, né? Beleza? Deixa eu abrir aqui de novo, que desceu. A gente vai multiplicar um pelo outro aqui, ó. Basta fazer isso. Às vezes eu acho que o livro trouxe aqui muito rápido, né, essa parte de arranjo. Vou fazer a leitura, mas eu acho que a gente não precisa preocupar com isso aqui agora, não. Tá? Porque para falar em arranjo, a gente vai precisar definir um pouco sobre fatorial de um número, né? Então, seja A1, A2, A3, até AN, né? Então, aqui, etc., até AN. Esse é o conjunto. Um conjunto com N elementos. Dado o número natural P, chamamos de arranjo N, né, elementos. Eu deveria ter lido aqui antes. Desculpa, eu pulei o exemplo. Foi mal. Falta de atenção aqui. Deixa eu ler o exemplo aqui rapidinho. Se João tem 7 camisas sociais e 5 gravatas, então ele tem 35 maneiras de combinar uma dessas camisas com uma das gravatas. Isto é, uma camisa, 7 opções, uma gravata, 5 opções. 7 vezes 5, 35. Olha só, na hora de combinar, a gente está fazendo pares ordenados. É como se a gente estivesse marcando ali aqueles pontos em um plano cartesiano, colando ponto a ponto. Aqui a gente dá exemplos, né, de coisas do dia a dia, mas observa que quando a gente forma um par, né,
Aqui são coisas, dois conjuntos disjuntos, né? Camisa é camisa, gravata é gravata. Aí tem que tomar cuidado que a gente não pode unir aqui gravata com gravata e nem camisa com camisa para se vestir. Então, nessa parte, a gente multiplica as camisas, né? A quantidade de camisas vezes a quantidade de gravatas. Beleza? Então, bora lá. Arranjo com repetição ou arranjos completos. Então, bora lá. Deixa eu ver como é que vai abrir esses arranjos aqui. Isso é uma metodologia de contagem também, né? Lembra que a gente colocou os tracinhos embaixo, mas o arranjo tem uma fórmula mesmo fechadinha para ele, com entradas, né? Onde você fica muito mais fácil calcular esses arranjos, né? Essa quantidade, calcular a cardinalidade do conjunto pedido no momento. Seja A um conjunto A1, A2, A3, até AN, um conjunto com N elementos. Dado o número natural P, chamamos de arranjo de N elementos tomados P a P, a cada sequência de P elementos escolhido entre os N elementos de A. O que falou aqui, né? Vamos tentar fazer o que a gente vai escolher. É como se a gente fosse escolhendo ali, dentro ali, uns subconjuntos ali, né? De combinações. Tratando-se de sequência dois arranjos, né? Tratando-se de sequências, dois arranjos são iguais se e somente se eles têm os mesmos elementos e na mesma ordem. Assim, por exemplo, 717, né, representa o par ordenado x, y, z. Se e somente se x vale 7, y vale 1 e z vale 7. Note também que 71x é diferente de 17y. Né? Então, quer dizer, se você escolhe um conjunto e a posição dos elementos lá dentro está trocado, a gente vai contar isso aqui como coisas diferentes. Né? A gente conta isso como coisas diferentes. Nesse momento, assim, eu gosto de trazer o exemplo da Mega Sena, né? Que Mega Sena a gente quase todo mundo brinca, né? Eu vi uma aula de poker que o pessoal falava que quando a gente aposta em loteria, é como se fosse mais um, mais um imposto a pagar, porque a probabilidade e a chance de ganho é muito pequena, então não vale a pena apostar. Se vem uma pessoa que faz a aposta 5, 18, 36, 44, 57, 60, isso significa que outra pessoa que escolher em ordem trocada, mas as mesmas dezenas aqui, né, os mesmos números, está fazendo a mesma aposta. Nesse caso aqui, mesmo você escolhendo os mesmos números, a ordem que você escolhe também importa. É como se você fosse fazer uma fila. Você escolhe 10 pessoas. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim também. Eu estou gostando de pesquisar. Problema da fila. Arranjo. Deixa eu ver imagens. Aqui tem alguns exercícios, mas acho que não vai aparecer, não. É como se a gente fosse formar uma fila e a ordem que a gente vai colocando as pessoas seria uma ordem diferente. Então, aqui seria um. Se eu colocasse aqui do lado, né? Deixa eu escrever. Mais um conjunto. Por exemplo, o conjunto ali, ao invés de ser 7, 1x, eu colocasse 1x e 7. Seria outra contagem, diferente desse primeiro também, porque eu troquei as posições. Tá vendo? Já lá na Mega Sena, se você troca as posições, não interessa. O que interessa é quem está lá dentro do conjunto. Entendeu? Vai estar lá dentro, vai me interessar. Não a ordem que eu escolhi quem está lá. Aqui, nesse arranjo, né, nessa parte aqui, a ordem interessa para ser uma contagem diferente. É como se a gente estivesse formando números, né? Acho que mais para frente fica um pouco mais claro, né? Então, para quaisquer valores de x e y, o número de arranjos com p elementos escolhido entre n elementos é dado pelo produto de p fatores, todos iguais a n, isto é, n elevado a p. Beleza? Arranjos com repetição. O total de siglas que contém 3 letras é dado por 26 vezes 26 vezes 26, ou 26 ao cubo. Né? Então, ali a gente está contando que aqui, né, arranjos completos e com repetição. A gente pode repetir à vontade.
vai ter arranjo que a gente não vai poder repetir, tá? Quando a gente não poder repetir, vai ter outra fórmulazinha fechada. Aqui é com repetição. Aceita repetir, beleza? Como assim 26 letras? Né? A gente pode colocar aqui nessa posição aqui, ó, de A até Z. Aqui também de A até Z e aqui de A até Z. Três conjuntos de juntos, multiplico todo mundo. Essa é a quantidade de letras que a gente consegue descobrir, né? E obter com três posições. Deixa eu pegar aqui agora. Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou querer pular essa questão aqui. Vou fazer outra, talvez. Vou ver se eu posso já escolher aqui direto. Aqui Tá. Aqui vai fazer o princípio multiplicativo. Bora lá para fazer mais uma questãozinha aqui. Vou ver se essa é boa de fazer, né? Tricidades, essa foi a que a gente passou ontem, né? Naquela aula teve essa questão. Então, sejam A, B e C, três cidades, há somente duas estradas que ligam de A até B. E três que ligam de B até C, né? E duas que ligam de A até C sem passar por B. Obtém o número de rotas que ligam, né? Então, isso aqui eu acho que seria bom fazer o desenho, né? Tentar fazer aqui a situação do que tá acontecendo. Usar o Paint mesmo. O problema é que o Paint, quando fica pequenininho assim, não dá para ver as ferramentas lá dentro. Então, seria aqui, no caso, sejam A, B e C três cidades. Há somente duas estradas que ligam de A até B. Então, a gente tem dois conjuntos, né? Aqui seria minha primeira cidade. Aqui seria minha segunda cidade. E três que ligam de B até C. E aqui seria minha terceira cidade. Escrevi aqui A, né? Aqui é B, cidade B. E aqui é a cidade C. Toda vez que a gente estiver fazendo problema de análise combinatória, né? É sempre importante tentar modelar o problema, desenhar, porque eu acredito que vai ficando mais claro, tá? Então, ó, de A até B, né? Há somente duas estradas que ligam A e B. Então, vou passar dois tracinhos aqui de A até B. Então, tem duas estradas. Vou dar até nome para as estradas, que seria ideal. Aqui é a estrada 1 e aqui é a estrada 2, que liga de A até B. Três que ligam de B até C. Então, são três que ligam de B até C. Ainda acho que tem umas estradas que ele vão direto ainda, né? Então, três. E a gente perde mais um tempo, né? No quadro, quando eu daria essa aula, eu já desenharia, né? Vou chamar aqui, né, as estradas B até C, de 1 também. Aqui 2, embaixo 2. E aqui 3. E ainda tem, né, e duas que ligam A até C. Então, direto, né? Três que ligam B até C e duas que ligam A até C. Então, aqui eu vou ter que usar esse lápisinho aqui. Então, essa aqui vai direto, a estrada 1, e essa aqui vai direto, que é a estrada 2. Quando a gente olha um diagrama, fica muito mais claro como é que a gente vai estar fazendo as questões. Então, de A até C, a gente vai chamar essa aqui de 1 também, e essa aqui de 2. Né? Só para questão de contagem, né? São duas aqui, duas que ligam de A até C, duas que ligam de A até B e três que ligam de B até C. Agora a gente vai ter que contar essas coisas aí, né? Então, vou afastar a figura aqui um pouco, chamar para minha outra tela. Daqui a pouco eu coloco ela lá de novo.
Então, obtenha o número de rotas que ligam de A até C, passando por B. Então, obrigatoriamente, eu tenho que passar por B. Então, eu tenho que descartar essa aqui de cima e essa aqui de baixo. Beleza? Então, eu tenho que passar por B. Então, aqui eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Eu tenho duas opções aqui e três opções aqui. Então, seria 2 vezes 3, 6. Então, na construção, né, desse espaço amostral, de tudo que pode acontecer, o que está acontecendo aqui? Seria eu ligar os pontos, né? Estou saindo de A e passando por 1. Então, de A, eu posso fazer o par ordenado, 1, depois 2 e depois 3. Tá vendo? Seria uma possibilidade, aqui 1, a outra possibilidade 2 e a outra possibilidade 3. E agora passando por 2, seria 2, 2 e 3. Beleza aí? Então 2 3, 3. São todas as possibilidades, né? Na verdade, o nosso espaço amostral, eu escrevi aqui, espaço amostral. Contar o espaço amostral é tão importante para tomar decisões, né? Porque vai ser o seu denominador da sua escolha. Como assim, professor? Quando a gente for trabalhar com probabilidade, né? Toda vez que você abrir o espaço amostral, você está colocando um denominador ali já definido. Depois você vai colocar um numerador, né? Lá na fração e seria seu evento, beleza? Por exemplo, eu quero viajar de A até C. Aí eu vou passar pela estrada 3. Então eu vou viajar aqui, ó. passo aqui por 1. E depois eu vou lá e passo por 3. Faço essa viagem. Isso aqui seria o evento. E isso vai ocorrer se for um caso assim, né, equiprovável, que qualquer chance de escolher uma estrada seria aleatória, seria a probabilidade de 1/6 disso acontecer, né? Então, bora lá. Então, aqui já está fácil de calcular, né? Então, de A até C passando por B, 2 vezes 3, que é 6 opções. Né? Então, o número de opções de passar por A, de A até B, 2. O número de opções de passar por C, 3. 2 vezes 3, 6. O livro ainda chama até atenção aqui, ó, o princípio fundamental da contagem. Agora, o número de rotas de A até C, passando por B, é 6. Né? Então, eu quero aqui, ó, obter um número de rotas que ligam de A até C. Tá vendo que o número de rotas de A até C passando por B é 6 e o número de rotas passando de A até C não passando por B é 2. Tá vendo que esses dois conjuntos são disjuntos, né? O conjunto que vai de A até C sem passar por B é disjunto do conjunto de A até C passando por B. Quando eu falo disjunto é que não tem interseção, né? Então, lá na chamada do capítulo, vou ter que grifar aqui, ó, princípio aditivo, né? Princípio da adição. Chama atenção aqui para falar que é disjunto, ó. Quer dizer que esse conjunto de possibilidades, né? O primeiro conjunto aqui de A até C, eu tenho 6 possibilidades e não tem interseção, seria outro conjunto, né? Que é um conjunto aqui, é outro conjunto, né? Com 2 possibilidades. Basta somar esses dois conjuntos aqui. Né? Então, total de possibilidades para viajar de A até C, independente se passa por B ou não, tá vendo que é outro modo de falar, né? Seria 8 possibilidades. Tranquilo? Bora lá para a placa. De 1969 até 1999,
em alguns estados do Brasil, os veículos motorizados com mais que 3 rodas eram identificados por um sistema de placas, uma sequência de 2 letras, né, seguidas de 4 algarismos, em que pelo menos um algarismo não é nulo. Pelo menos um algarismo não é nulo. Então não pode ser a placa 0000. Então a gente já tem que pensar, botar em mente que se aparecer 0000 aqui não serve para a gente, porque pelo menos um algarismo tem que ser não nulo. Quando eu falo não nulo, tem que ter pelo menos um que seja diferente de zero. Então, 2 letras, está aqui, né? Um exemplo de uma placa e 4 números. No sistema qual o número máximo de veículos que podiam ser identificados, como é que seria aqui? Então, vou abrir espaços, vou botar tracinho que seria melhor para a gente inserir esses valores. Deixa eu voltar aqui no... Opa, rabisquei tudo, sem querer. Eu estava voltando à página do outro lado aqui. Aí, pronto, foi. Só voltar aqui rapidinho. Não voltou. Mais fácil. Vou abrir outro que é melhor. Então, vou botar os tracinhos. Esses 2 primeiros tracinhos aqui, ó, é para a gente inserir as letras. E os outros 2 aqui seria para inserir os números. Os outros 2 não, os outros 4. Então, qual que são as possibilidades de letras aqui, né? Na primeira aqui, deixa eu até aumentar um pouco. Seria o quê? A, B. Tomara que vocês estejam vendo minha tela. Vai estar compartilhando. A, B. E assim por diante. Então, a quantidade de letras que eu tenho aqui são 26. Né? Aí a gente ainda tem que tomar um cuidado de quantidade de letras que a gente tem nesse alfabeto aqui de 1969. Então, já considerava também aqui X, Y, Z também, pelo valor aqui que o problema deu. Então, aqui a gente tem 26 possibilidades para colocar letras e aqui a gente também tem 26. Agora, para números, aqui a gente tem quantos números? Né? Aqui eu posso colocar quantos números? Algarismos, eu posso colocar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então aqui eu tenho 10 possibilidades. Aqui eu também tenho 10 possibilidades. Aqui também eu tenho 10 possibilidades, né, para colocar números. E aqui tem que tomar um cuidado. Aqui eu não posso colocar 10 possibilidades, não. Porque tem que ter pelo menos alguém que é não nulo. Né? De 0 até 9 eu tenho 10 números. Então aqui eu só posso colocar 9 possibilidades, porque tem que ter pelo menos um que é não nulo. E quando eu coloco esse 9 aqui, eu garanto que alguém não é nulo. Eu excluo a possibilidade de colocar o 0 aqui. Então posso utilizar de 1 até 9 aqui. Aqui eu posso utilizar de 0 até 9, aqui de 0 até 9 e aqui de 0 até 9. Menos esse aqui, tá? Beleza? Então aqui já dá para utilizar o negócio do livro. Então, ó, para 2 letras, o número de opções é 26 vezes 26, ou seja, 676. Para a parte dos algarismos, o número de opções é 9.999, de 0001 a 9999. Olha como é que o problema abriu. Ali, né, que contou 1 a 1, né? Então, quanto que tem de 1 até 9.999? 9.999, que é a quantidade, né? Mas ali, se você faz aquela multiplicação, pegar a calculadora aqui, do jeito que eu abri, que era 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? A gente consegue fazer uma quantidade de número 9.990, desculpa, 9.000. Só que do jeito que a gente conta e faz assim, ó, eu apaguei, não deveria ter apagado. A gente exclui
né? Então, então basta tirar uma possibilidade. Faria, na verdade, vezes 10 vezes 10 e tirava a possibilidade do 0000. Será que deve ser a internet que deve estar é, para a parte dos algarismos, o número de 99 e o número de letras, quando a gente fizesse aqueles B, A, a internet caiu aqui, desculpa. Até troquei já. Só finalizar aqui, ainda está gravando. Compartilhar com vocês na tela de novo e eu libero vocês. Acho que apareceu. A placa atual ela é assim, né? 4 letras, tá vendo? E um, dois, três números. Tá vendo aqui como é que ela tá disposta agora? A de moto é um, dois, três números, tá vendo? Bra, né? Depois outra letra, desculpa, números não letras, né? Outra letra aqui, um, dois, três números. Então, como é que você vai montar a multiplicação aqui? Seria 26 para essa primeira possibilidade, vezes 26 para essa segunda possibilidade, né, aqui do E, vezes 26 para a terceira possibilidade. Depois aqui eu posso colocar quantos algarismos quiser. Eu posso colocar até a placa 000 aqui, que eu acho que não tem problema não. Então aqui, vezes 10, depois vezes 26 de novo ali pro R, ó. Depois 10 aqui para essa casa aqui do 2, né, que pode ser de 0 até 9, e outro 10 para esse outro 2, vezes 10, vezes 10. Esse seria a quantidade de placas, né, aqui. Então aqui no nosso país que tem 200 milhões de habitantes, né, esse modelo novo de placa, a gente consegue emplacar 456 milhões, né? Aproximadamente 457 milhões de veículos, né? Então é muito difícil de uma placa, né, vir com a mesma numeração. Só que aqui, né, agora essa placa aqui, ela é só Brasil, tá vendo? Ela vem para o Brasil inteiro. Antigamente ainda tinha esse caso da gente poder alterar a placa e colocar assim, ó, placa antiga. Só para finalizar aqui, a placa do veículo, ela vinha com essa parte aqui, ó, da cidade, tá vendo? Hoje poderia ser inicial
para identificar, né? Olha como é que é aí, de veículos mais antigas, né? Moçada, então é isso aí. Obrigado. Até amanhã cedinho, né? A gente faz mais alguns exercícios. Fique com Deus aí. Bom restinho de dia para vocês.